Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Bom seleção! E hoje, domingo 26 de julho de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Conhecimento versus Amor. O apóstolo Paulo, ele era um homem assim culto, um homem de uma formação educacional muito boa, porque ele teve uma educação judaica assim de uma elite, sob a influência e a orientação do famoso rabino chamado Gamaliel, que era o homem mais influente da época, o homem mais culto da época, conforme a sua cultura, assim, ele é um homem reconhecido. E Paulo, ele compara conhecimento com amor para as pessoas ali da igreja de Corinto, para justamente ele tentar combater o orgulho intelectual que havia tomado conta ali daquela igreja, que era muito comum ali na Grécia na época. E o apóstolo menciona que o conhecimento isolado, ele leva as pessoas à soberba, né, ao egoísmo, e enquanto o amor, ele reflete o verdadeiro caráter de Cristo, e sempre as pessoas vão estar focando na edificação, no crescimento, no amor, na empatia, para sentir o que o próximo vem sentindo, né? E servi-los da melhor forma possível, especialmente pessoas mais fracas na fé. E Paulo mencionou isto aos gregos devido ao conhecimento abstrato, né, que eles tinham, e que havia ali muito grande isto ali em Corinto, na Grécia, onde os membros da igreja se achavam assim fortes culturalmente, né? E se gabavam ao saber que os ídolos não eram nada e se tornavam insensíveis, né, àqueles que mais novos que tinham entrado na igreja, que não tinham esse conhecimento, e eles se achavam assim, superiores a isso, né? E um dos exemplos que ocorreu ali, nessa igreja, e que Paulo tomou como um exemplo, assim, foi os alimentos sacrificados aos ídolos, para ele tratar de uma questão mais profunda que estava acontecendo na igreja, que era a falta de amor ao próximo, né? Que ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. E assim, esses alimentos e comidas sacrificadas aos ídolos dividiu a igreja de Corinto assim, em dois grupos, né? Até alguns entendiam que o seu conhecimento sobre a não existência de outros deuses lhes dava o direito de comer aquele alimento sacrificado ali a ídolos, que diz lá em 1 Coríntios 8,4, que eles diziam que era sacrificado a ídolos, né? E a essas pessoas, o apóstolo dá uma mensagem dizendo que eles eram fortes, que ele diz lá em 1 Coríntios 4,10. E já os que opunham a tal prática, né, de não consumir carne sacrificada a ídolos, eles eram chamados de fracos, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 a 12. Assim designados porque eles não haviam ainda superado certas costumes e crenças, muita superstição que eles tinham, né, que eles trouxeram na antiga era pagã. E essas pessoas, ao verem os fortes, né, comendo alimentos oferecidos a ídolos, poderiam concluir que
o cristianismo e a idolatria eles são compatíveis. Isso que eles achavam, né? Por isso Paulo não quis e não queria que os fortes se tornassem uma pedra de tropeço para os mais fracos, para as pessoas que estavam iniciando ou para as pessoas que não tinham um pleno conhecimento espiritual de Deus. A Bíblia vê esse ponto assim como muito negativo, o ato de comer alimentos sacrificados a ídolos. Até condena, diz lá em Atos 15, 20, versículo 29 também, Atos capítulo 21, 25, e também fala em Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 20. Ainda assim, Paulo não empregou assim as declarações, né, tão duras e incisivas ali, quanto a desses textos, né, porque a sua preocupação principal era a falta de unidade, a falta de amor que o mau uso do conhecimento podia provocar. E Paulo não criticou o conhecimento em si, mas o tipo de conhecimento que estava sendo utilizado ali, que produz arrogância e produz divisão na igreja. E assim, o conhecimento sem amor não é um conhecimento genuíno. O próprio Jesus diz isto, e Paulo fala aqui em 1 Coríntios 8:2. O conhecimento verdadeiro surge, né, quando alguém verdadeiramente consagrada ama a Deus e se dedica, e que por ele Deus é conhecida essa pessoa, que está lá em 1 Coríntios 8:3. E Paulo, citando aqui em Deuteronômio 6:4, ele ensinou que os crentes devem saber que só há um Deus e Senhor, que ele diz lá em 1 Coríntios 8, versículo 4 até 6. É muito interessante observar que o apóstolo ele seguiu a mesma linha de pensamento que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, onde esta afirmação de que existe apenas um Deus, ela vinha acompanhada do mandamento lá que diz: ame o Senhor seu Deus. Tanto para Paulo, assim como para Moisés, conhecimento sem amor ele não tem valor algum. E confiantes em pleno conhecimento, os fortes julgavam inofensivo comer alimento sacrificado a ídolos. Como nós veremos adiante, Paulo lhes concedeu esse direito sob certas condições. Porém, se isso se tornasse tropeço para os fracos, 1 Coríntios 8:9, deveria ser evitado. O chamado cristão é praticar a abnegação por amor a Cristo e ao próximo. E assim o amor, ele tem plena capacidade de edificar, de construir, né? E Paulo ele muda o centro da atenção, fazendo com que os cristãos abram mão da sua liberdade para proteger o mais fraco, auxiliar e salvar o próximo, né? Priorizando nesse ato salvar as pessoas, porque ela está levando o evangelho para elas, né? Sendo uma ferramenta utilizada por Deus para justamente isto, de proclamar e salvar pessoas através do evangelho, das boas novas. Submeter essas pessoas ao seu conhecimento, ao serviço, à compaixão dessas pessoas. O objetivo final de nossa vida cristã não é ser assim um fã assim, das escrituras e ficar assim impondo as coisas, né? Ou talvez ter um vocabulário assim rebuscado, fluente, com palavras raras, estilo assim formal, cheio de dados teológicos, né? Mas o que nós devemos ser é alguém simples, humilde de coração, uma pessoa consagrada, transformada, que saiba realmente salvar o próximo, levar essas verdades para eles, né? E esse é o intuito realmente de Deus na nossa vida.
O apóstolo Paulo trouxe à tona esse assunto aqui que se tornou polêmico, né, naquele dia na Grécia, dessas carnes sacrificadas a ídolos, né? Mas era muito comum essas carnes vendidas nos mercados públicos ali, né? E às vezes até as pessoas compravam sem saber. Porque eles ofertavam essas carnes antes de serem vendidas para os ídolos, né? E parte dessa carne ela era queimada e parte da outra carne era vendida. O consumo dessas carnes tornou-se um motivo de divisão na igreja e discórdia, né, entre os irmãos ali de Corinto. E de um lado estavam aqueles que não viam motivo algum para se obter-se da carne, já outros acreditavam que sua fé não seria prejudicada por isso. Por outro lado, alguns ficavam escandalizados, assim, ver aqueles irmãos consumindo aquela carne, inclusive nas casas ou nas festas dos pagãos. E Paulo diz, veja o que Paulo diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que nós temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa e ainda não conhece como deveria. Está lá em 1 Coríntios 8:12. E hoje muitos cristãos perguntam, ainda até amigos já perguntaram: posso comer em um restaurante pagão? Como cristão, posso comprar e comer carne adquirida no mercado de outras doutrinas, como o mercado de um espírita, por exemplo? Bom, esses assuntos controversos que houve ali na igreja de Corinto, embora hoje a maioria das pessoas elas saibam lidar com essa questão de carne oferecidas a ídolos, Paulo abordou essas questões pela primeira vez, em vez de falar diretamente sobre a comida. Se você notar isso nesse livro, você verá. O apóstolo falou primeiro sobre as premissas do conhecimento e da importância do amor. O comportamento cristão, ele é baseado única e exclusivamente no amor ao próximo, não no conhecimento, no objetivo da vida cristã. Não é o conhecimento, mas sim o amor. Que você saiba, meu amigo, minha amiga, que Satanás, ou qualquer ídolo, ou Deus, que algum minúsculo, né, que algumas pessoas utilizam aí, ou Deus estranho que eles adorem, eles não têm poder algum sobre um cristão consagrado, um cristão realmente que vive a sua vida para Deus, que observa os estatutos e mandamentos, um cristão realmente dedicado. Jamais um produto desse vai fazer algo para uma pessoa dessas. Você não deve fazer como costume, comer isto, mas que você pode ser um testemunho para essa pessoa que tem um mercado, que ela é espírita, você falar do amor de Jesus, falar do conhecimento da verdade. Porque o proclamar o evangelho é uma verdade que salva pessoas, né? E que a nossa função é isto, né? E que você possa refletir sobre esse assunto, né? E que possa entender que nós estamos nesse mundo para servir as pessoas. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.